Não consigo dormir, nem viver. E estou com medo de fazer, em ato de desespero, algo contra a minha vida. Peço ajuda, pois não posso me deixar levar por tamanha atrocidade. Sou mãe e não posso ficar longe do meu filho. Não posso perder sua infância e sua juventude por não saber lidar com essa pressão. Estou chorando mais uma vez e nem sei se vou conseguir trabalhar hoje. O apelo desesperado é de uma supervisora do Banco do Brasil no interior do Piauí e foi encaminhado à procuradora do Ministério Público do Trabalho no Estado, Maria Helena Rego. A funcionária soube do processo 80.511 e quis deixar o seu relato depois de já ter enviado à ouvidoria. A reportagem traz denúncia do Sindicato dos Bancários do Piauí, baseada em testemunhos de 26 funcionários do Banco do Brasil. Marconi era um deles, 32 anos de banco, 16 dos quais em funções de gerência, cargo que ele perdeu depois que protestou contra o tratamento a qual ele e os demais colegas eram submetidos. Era somente cobrança, e cobranças humilhando a gente, dizendo que a gente não era capaz. E isso fez com que eu pedi mais respeito, certo? Nesse encontro de administradores, por o fato de eu ter feito essa reclamação, né, e esse apelo para que nós fôssemos tratados com mais respeito, como a gente merecia ser tratado. 2 dias depois eu fui chamado na superintendência e aí eles me tiraram o cargo de gerente geral. O que mais me preocupava era as pessoas não acreditarem que o Marconi tinha deixado de ser gerente geral e não tinha feito nada de errado. Quem era do banco, que trabalhava no banco, sabia por que eu tinha deixado de ser gerente. Mas quem era cliente e me conhecia de outras agências, sempre me via lá como gerente, ele não conseguiu acreditar. Em dezembro de 2013, foi ajuizada a ação civil pública em que o banco era acusado de adotar uma forma de gestão que desrespeita os direitos dos trabalhadores assegurados na Constituição brasileira. A investigação demonstrou que no Banco do Brasil estava acontecendo um tipo de assédio chamado de assédio moral organizacional. É aquele em que a empresa busca garantir o engajamento do trabalhador ao cumprimento das suas metas. Hoje, a administração de empresa, muitas gestões empresariais, elas trabalham o fator de estresse como algo positivo. O trabalhador, quando submetido a determinados níveis de estresse, ele consegue ter uma produtividade maior, uma eficiência maior. E era isso que estava acontecendo lá. O problema é até que ponto, quando esse estresse deixa de ser positivo e passa a ser um fator de adoecimento. Alguns trabalhadores relataram receber até 80 mensagens por dia cobrando o cumprimento da meta. Ameaças de demissão, ameaças de descomissionamento, as mensagens tinham um tom sarcástico, uma nota ameaçador, né? Inicialmente nós trabalhamos com o diálogo. Se não resolver, aí 3 pontinhos. Podemos adotar as últimas consequências. Durante os depoimentos, a procuradora percebeu que estava diante de uma situação ainda mais grave. Dos 7 gerentes ouvidos, 4 tiveram diagnóstico de síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. A síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio psíquico que mantém a pessoa em um estado de tensão emocional e estresse crônico. O trabalho invadiu toda a sua vida pessoal, social e emocional. Os sinais de alerta são insônia, fadiga crônica, irritabilidade, enxaquecas, dores nas costas, perda de memória, depressão, ansiedade e ataques de pânico. Tentar aliviar os sintomas consumindo álcool, tranquilizantes ou fumando pode levar ao vício. E quando é que o paciente sabe que ele não está mais reagindo de forma normal, que ele está desenvolvendo uma doença, por exemplo? Pois é, ele veio com um quadro de ansiedade muito grande, palpitação imensa do coração. Outras funções são alteradas, ele sente o corpo frio, alguns provocam vômitos, outros distúrbios orgânicos. Aí está comprovado que o estado de ansiedade, o estado de estresse ultrapassou o limite. Este funcionário do Banco do Brasil tem 50 anos de idade, 32 dos quais na instituição. Eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada quando amanhecia o dia e eu não tinha vontade de trabalhar. Era assim como se eu estivesse perdendo o horizonte, perdendo a esperança, né? Eu recebia muitas mensagens, recebia em todos os canais a gente recebe, nota técnica, que
uma nota pessoal, né, para o funcionário do banco, recebia e-mail, recebia SMS. Inclusive fora do horário de trabalho. Né? Às vezes tinha fora do horário de trabalho também, né? Havia de todos os jeitos. Às vezes a gente tinha uma reunião 8 horas da manhã na segunda-feira, assim, exatamente para passar os números, cobrar alguma coisa. Daí 9, 10 horas, 11 e a cobrança continuava. Nesse período de quase 2 anos em que você vivenciou essa situação onde você trabalhava, quais foram assim, os momentos mais difíceis para você, assim, aqueles momentos realmente em que você não consegue esquecer? De tanto ser cobrado, de tanto ser chutado, a gente já começa a perder o amor próprio, não acreditar nem na gente mais. Isso eu estou te dizendo hoje, já de maneira mais lúcida, depois de um tratamento de quase 2 anos. Né? Quando aproxima o período da perícia, né, do retorno lá no perito, que ele pode cortar, né, a gente fica em pânico. Acontece... Como diz, né, o psiquiatra, acontece flashback, né? Começa a voltar aquelas coisas ruins e a gente fica com medo. Aí começa a dar essa ansiedade, dá insônia, dá tudo isso. Acontece isso comigo. Ainda hoje eu não tenho condições de voltar a trabalhar assim e ser um bom funcionário. Os depoimentos e as provas que aparecem nos autos da ação civil pública convenceram o juiz da 4ª Vara Trabalhista do Piauí, Adriano Craveiro Neves. Na sentença final, ele condenou o Banco do Brasil por dano moral coletivo e estipulou a indenização no valor de R$5 milhões, a maior já estipulada pela Justiça Trabalhista do Piauí para ações desse tipo. Na sentença, o juiz Adriano Craveiro determinou ainda que o Banco do Brasil contrate, num prazo de 30 dias, profissionais especializados em saúde mental no trabalho para avaliar e elaborar o diagnóstico sobre as condições organizacionais da instituição. E ainda que o banco adote imediatamente medidas para reduzir os fatores de estresse, que se abstenha de enviar mensagens com conteúdo de ameaças, ironias ou ainda qualquer forma de pressão subliminar. E que deixe de publicar o ranking parcial, divulgado a cada hora, do cumprimento de metas, que deve ser feito somente de forma totalizada. O presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí vê o efeito pedagógico não apenas para a instituição, que possui 1.500 funcionários no estado, mas para outros bancos que atuam no Piauí. Eu acho que essa decisão, do Ministério do Trabalho, essa condenação final da juíza, vai, por fim, pelo menos diminuir essa prática no Piauí. Vamos ficar atentos, vamos acompanhar. É uma coisa que muito interessa a gente, até porque a gente quer diminuir, distensionar o ambiente do trabalho nas agências bancárias do Piauí. A indenização por dano moral coletivo, ela tem como principal objetivo o efeito pedagógico. Nós sabemos que, em se tratando de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, é impossível retornar à situação anterior. Após o adoecimento, o comprometimento psicológico daquele trabalhador, dificilmente ele vai conseguir restaurar seu equilíbrio. No entanto, a indenização por dano moral coletivo, ela tem por efeito garantir que não só aquele empregador se preocupe em não mais cometer aquelas atrocidades, como também as outras empresas, porque o efeito pedagógico de uma condenação alta financeira, ele é